para falar especificamente sobre a situação dos mais jovens e de que forma isso pode, de fato, ter uma consequência, sei lá, diferente a partir de agora, a gente está em contato na Band News FM com um pediatra infectologista, Dr. Renato Kifuri, que é presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Kifuri, eu queria, em primeiro lugar, dizer bom dia para o senhor e entender exatamente qual é a situação das crianças, dos jovens, nessa triste realidade que a gente está vivendo do coronavírus. Já se sabe exatamente o que aconteceu nesse caso, ou nesses casos que foram divulgados ontem pela OMS. Bom dia mais uma vez. Bom dia Barão, bom dia Megali, bom dia a todos aí do estúdio, prazer falar com os ouvintes. Infelizmente essa informação dada ontem pela Organização Mundial da Saúde, ela carece de mais detalhes em relação a quantos são, que idade são, em que país ocorreram. Realmente nós não temos informações a respeito dos casos graves e mortes relacionadas a crianças. Curioso nessa epidemia que as crianças estão sendo poupadas. Nós praticamente não temos registros de casos graves, de hospitalizações e até este anúncio de ontem, mortes zero. Nenhum caso de morte em criança menor de 10 anos de idade. O que normalmente não é o padrão nessas epidemias virais. Geralmente os extremos das idades, os idosos e os muito novinhos são os que mais sofrem, uns pela imaturidade do seu sistema imune e os mais velhos pelo já envelhecimento do seu sistema imune. Nessa epidemia, mesmo que existam agora anunciados poucos casos, continuamos com o mesmo padrão. A doença afeta com mais gravidade adultos, portadores de doenças crônicas e especialmente os idosos são os que mais sofrem, os que mais morrem por coronavírus. Na entrevista dada à tarde pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, Dr. Kifuri, foi questionado justamente essa situação envolvendo essa declaração da OMS, né? O secretário em Vigilância aqui da Saúde disse que saberia de um caso que teria acontecido, se eu não me engano, na Coreia do Sul, de uma criança que teria morrido, mas essa criança já teria alguma doença prévia. Essa possibilidade é real? Ou seja, quem tem doença prévia, uma criança que tem doença prévia, está passando por algum tratamento específico, exige algum tipo de cuidado maior? Esses casos eventualmente pontuais relatados não modificam o panorama geral da doença que, volto a dizer, ela tem poupado as crianças nas suas formas graves. Isso não quer dizer que as crianças não tenham nenhum papel nessa pandemia, porque elas estão sendo expostas também, não são só os adultos que estão sendo expostos, esses adultos infectados que estão adoecendo, que estão convivendo com o coronavírus no seu trabalho, vão para casa. Infectam suas filhas, essas epidemias domiciliares afetam, sem dúvida, também as crianças. Porém, por algum mecanismo ainda pouco conhecido, há algumas hipóteses, essas crianças não adoecem, mas podem ser fontes transmissoras do vírus. Daí o fechamento das escolas como uma das medidas. Essas crianças, embora não adoeçam, elas possam ser veículos de transmissão do vírus. Em relação a essas doenças crônicas ou doenças associadas, isso vale para qualquer idade, né? Crianças com AIDS, crianças transplantadas, crianças que usam medicamentos que baixam a sua resistência, crianças que tenham câncer, crianças que têm diabetes, por exemplo, ou outra doença crônica, como os adultos, são mais vulneráveis a desenvolver qualquer doença respiratória. Então vale o recado sim, eu acho que todos aqueles, crianças ou adultos, que são portadores de alguma doença crônica ou têm sua imunidade rebaixada por um tratamento ou por uma doença, devem estar mais atentos, além dos idosos. Doutor, não sei se o senhor concorda, Megali, aqui, bom dia para o senhor. Eu achei uma irresponsabilidade a OMS ter divulgado de maneira tão leviana e sem nenhum dado adicional o fato de que o coronavírus pode eventualmente vitimar crianças, sendo que até agora a gente imaginava que elas fossem poupadas pela doença. Então a gente sabe que isso pode acontecer, mas não sabe qual é a porcentagem de mortalidade, quais são os outros fatores envolvidos, mas enfim, vírus se mutam eventualmente. O vírus do coronavírus pode eventualmente mutar para algo mais perigoso ou mais abrangente que passe a incluir crianças também? Eu creio que não, Megali. O vírus ele sofre pequenas mutações. É curioso isso, a gente hoje conseguir, através dessas técnicas de DNA, fazer o sequenciamento genômico, porque eles vão sofrendo pequenas alterações a cada semana, a cada mês, e isso faz com que a gente consiga reconhecer, por exemplo, a origem. Essa mutação que chegou no Brasil parece mais com um vírus que teve a última modificação na Itália.
Já no caso de Belo Horizonte, lembra mais o vírus que teve uma mutação na Alemanha. Então a gente consegue mais ou menos rastrear o caminho do vírus, por onde ele entrou, de onde ele veio. Mas esses aspectos de microalterações, de pequenas mutações, não se traduzem numa doença diferente. São aspectos simplesmente genéticos, são variações mínimas na sua configuração do seu DNA que faz com que a gente consiga perceber. Na prática, é o mesmo coronavírus novo, chamado de SARS-CoV-2. Esse é o nome oficial do vírus, que tem apanhado o mundo aí de surpresa desde o começo do ano e rapidamente se espalhou pela sua alta infectividade. Em relação ao pronunciamento do OMS, eu acho que nessas horas transparência é fundamental, né, Megali? Eu acho que a gente tem que trabalhar com a informação correta, quem são, onde estão. Então, esse tipo de informação realmente não colabora, não ajuda, né, ao esclarecimento, cria mais dúvida, cria mais sensação de insegurança na população. O meu recado aqui é tranquilizador, especialmente para pais, para quem está preocupado com seus filhos. As crianças têm sido poupadas, se forem relatados um ou outro caso, isso não modifica o nosso panorama, que são de tranquilidade para as crianças menores de 10 anos de idade, que quando infectadas desenvolvem quadros muito leves, raramente, eventualmente são hospitalizadas e praticamente não há mortes nessa faixa etária. Então as mães aí, as crianças devem ficar bem tranquilas. Doutora, é a Sheila falando aqui, bom dia. Como os pais, de maneira bastante prática, assim, como os pais podem diferenciar, no caso de crianças, especialmente as menores, pequenas, que não conseguem até manifestar direitinho o que sentem, né? Que sinais precisam ser observados antes de os pais levarem as crianças a um hospital? Porque esse definitivamente é um péssimo momento para os pais levarem as crianças para o hospital, porque lá tem circulação do vírus para valer. Aliás, não só desse, né, doutor? Sem dúvida. E a criança, por ela ter sintomas mais leves, Sheila, ela tem vai passar a doença do coronavírus como outros resfriados qualquer, que toda criança tem. Então, ela tem quantas mães que têm bebês, têm crianças na escola, em creches, em berçários, e vive com esse bebê resfriadinho, doentinho. Esses são os sintomas do coronavírus. Isso remete, inclusive, à questão que vocês estavam discutindo há pouco em relação à testagem. Se qualquer sintoma respiratório febril numa criança nós formos testar para coronavírus, não vai haver teste suficiente. Nem que o Brasil compre mais 50 mil, 100 mil. Há que se ter critérios em relação à execução desses testes diagnósticos. Então, nós vamos estabelecer, provavelmente o Ministério deve estabelecer, de acordo com as novas compras, quem deve ser testado. Né? Em que momento a gente vai procurar usar esses testes com maior efetividade? Porque testar qualquer resfriado comum em crianças para saber se aquele é o coronavírus vai trazer uma enorme quantidade de crianças visitando centros de saúde, de crianças sendo testadas 1, 2 vezes no mês, a mesma criança, porque vai ter 2 resfriados. Isso vai ser muito improdutivo em termos de identificar quem são os casos positivos. Agora, por exemplo, Pois não. Só terminando, Sheila, no caso de quando dever buscar o pronto-socorro ou o atendimento médico de uma criança, é o mesmo que as mães faziam até o ano passado, até o ano retrasado. Você vai levar seu filho ao médico, ao serviço de emergência, não quando ele está resfriado. A criança está bem, está com febre baixa, está brincando, um pouco de coriza e tosse. Isso não é motivo para ninguém ir a um serviço de emergência. Nem fora da pandemia, nem neste momento. Nós vamos ou devemos recomendar a ida a um serviço de saúde quando a criança não está bem, está gemente, está com falta de ar, está com febre persistente, mais de 48, 72 horas, febre muito alta. São sinais de agravo, sinais de alarme que essa criança não está bem e ela precisa ser examinada ou pelo seu pediatra, que seria o ideal, sempre ter o pediatra da criança num primeiro momento, e num segundo momento, na impossibilidade, levar um serviço de emergência, como você comentou aí, lotado de pessoas doentes, né? Doutor Kfouri, aqui é Felipe Bueno, bom dia. Uma vez que as crianças estão deixando de ir para as escolas, para as creches, né? E as escolas e creches também são ambientes sociais para as crianças, os pais buscam alternativas, né? Evidentemente, tem que se virar com as crianças, muitos trabalham, deixam com parentes, enfim, com pessoas que estão lá para cuidar dessas crianças. Eventualmente, alguns prédios, alguns condomínios podem ter áreas de lazer coletivas para essas crianças. As crianças têm vizinhos, vizinhas, amigas, enfim, ou vão para a praça, conhecem pessoas.
Essas conexões, podemos dizer assim, também estão vetadas ou há recomendação de que não sejam feitas? As áreas de lazer de prédios, por exemplo, os clubes onde as crianças têm os seus amigos. Meio que é na linha da escola e da creche também, embora as proporções sejam menores, né, doutor? Sem dúvida, Felipe. Medidas como essa de fechamento de escolas, de trabalhos em casa, de desmotivação, de desincentivo à frequência de ambientes fechados, como shoppings, academias, clubes, isso tudo traz um impacto muito grande. Essas medidas são sempre pesadas com muita cautela antes de serem tomadas, porque a gente sabe do enorme impacto que isso traz para a vida social, para aspectos econômicos, sociais, culturais de todo um país. Então, são medidas duras, medidas difíceis de serem feitas e que todos têm que se ajustar a essas medidas. A ideia, sem querer discutir individualmente o condomínio, o clube ou a academia, o sentido é evitar aglomerações. O vírus se transmite de pessoas para pessoas, e quanto mais pessoas juntas num espaço físico menor, ou seja, essa densidade populacional for maior num ambiente qualquer, maior o risco de transmissão. Então, brincadeiras ao ar livre, espaço de condomínios abertos, com quadras, piscinas, o risco de transmissão é muito menor. Quando você está em salas fechadas, quanto menor a sala, quanto menor a distância entre as pessoas, o risco é maior. Então, é quase que impossível fazer todos hoje ficar dentro de casa, confinados, sem sair de casa, sem descer no prédio, sem ir para clube, sem ir para lugar nenhum. Então, a recomendação é para que procure sempre ambientes arejados, abertos, onde o risco, e com menos pessoas, por esse risco de transmissão acaba sendo reduzido nessas situações. Doutor, há muitos ouvintes aqui perguntando a respeito de seus filhos, claro, preocupados, né, inevitavelmente, falando, por exemplo, eu tenho filho com necessidade especial, precisa também, demanda algum cuidado especial, né? A gente precisa se preocupar de alguma maneira mais específica. Tem um filho em casa que está com alguns sintomas, gripe, dor de garganta, sintomas de gripe, como dor de garganta, dor de cabeça e tal. Devo procurar um hospital para fazer o teste? O doutor já meio que respondeu aqui, e também muitas pessoas perguntando, olha, meu filho tem asma, tem bronquite, tem rinite, isso significa que aumentam as chances, quer dizer, essa criança fica mais suscetível ao coronavírus? Ficam, embora as crianças estão sendo poupadas nessa epidemia, as crianças não estão sendo vítimas graves do coronavírus. Crianças que têm doenças de base, qualquer uma delas, seja uma doença neurológica, seja um diabetes, seja uma asma, uma bronquite, elas precisam estar com a sua doença controlada. Então, fica uma dica importantíssima que é em relação a quem tem uma doença crônica, controle-se. Não só as crianças, os adultos também. Quem é hipertenso, quem é diabético, quem tem doença cardíaca, mantenham sua doença crônica sob controle. Essa é uma maneira efetiva e eficaz de controlar qualquer doença secundária em cima de um quadro já pré-existente. Vacinem-se, tenham a sua carteira de vacinação em dia. Estamos começando daqui a pouco a campanha da gripe, então vacine-se contra a gripe, tenha as suas vacinas de sarampo, de pneumonia, não para proteger do coronavírus, essas vacinas não têm eficácia contra o coronavírus, mas é para não adoecer com outras enfermidades preveníveis e com isso deixar o seu organismo mais ainda suscetível a outras doenças, por exemplo, o coronavírus. Tenha uma alimentação saudável, procure áreas limpas, lave sempre as mãos, áreas livres e arejadas. E, por fim, como eu falei, controle sempre as suas doenças. E levar no pronto-socorro, a ouvinte que está nos perguntando, evitar. Se a criança está bem, não leve para pronto-socorro. E se for um coronavírus que ela está em casa, ela está ótima, não há nenhum problema. Muitos quadros vão ser dessa forma. 80% deles são quadros leves. São pessoas que ficam em casa com sintomas respiratórios leves, como um resfriado comum, e vão passar muito bem por a doença. Então, a hora é de tranquilidade. Doutor, uma última da minha parte, menos pro pediatra e mais pro psicólogo infantil, que todo pediatra tem que ser um pouquinho. O quanto a gente deve dizer para uma criança de 6, 7, 8 anos a respeito do coronavírus? O quanto que ela deve saber a respeito dessa doença? Vou um pouco mais adiante. A criança é muito... 7, 8, 9, 10... Né? A criança é muito sugestionável. Se você fala de uma doença que está matando um monte de gente em todo o mundo, ela vai ficar apavorada, ou vai desenvolver ali sintomas que na verdade ela não tem. Como é que a gente explica para a criança o que é o coronavírus e por que ela não está indo na escola, por exemplo?
Exatamente, essa é uma questão importante, porque a informação a gente muitas vezes se limita aos adultos, esquece de abordar as crianças que podem estar com ideias realmente ou exageradas ou às vezes, pelo contrário, menosprezando a doença, né? Eu acho que isso vai depender muito da idade de cada criança e a linguagem deve ser adequada, como a gente explica tantas coisas para as crianças. Eu acho que é um momento oportuno de ensinar o que é o vírus, como ele viaja, como ele deixa as pessoas doentes, especialmente como se pode transmitir, né? Então, ensinar hábitos saudáveis de lavagem de mãos, de fortalecer o seu organismo com uma alimentação adequada, de tomar bastante líquidos, de evitar contágio com outras pessoas, da etiqueta da tosse quando está doente, como fazer para não transmitir para o amiguinho, para o colega de classe, de turma. As crianças, em geral, especialmente as pequenas, são mais afetadas em qualquer doença respiratória. A gripe, por exemplo, anualmente, 20% das crianças são infectadas pelo vírus influenza, o vírus da gripe, contra 10% dos adultos. Por que isso acontece? Porque as crianças têm hábitos mais, nós chamamos de promíscuos, mas, na verdade, compartilham objetos, tiram da boca, passa para o outro, lambem o chão, lambem o corrimão. Então, crianças, obviamente, não têm esses cuidados e, obviamente, se infectam muito mais. Então, é um momento, eu acho, oportuno de ter um diálogo também com eles, um diálogo franco, na linguagem apropriada para eles que possam entender o que está acontecendo. Não de maneira exagerada, não causando pânico entre elas, mas explicando da maneira mais calma possível o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Ontem eu fui na minha mãe, né? Eu falei, olha, a gente vai ficar um tempo sem ver a vovó agora, né? Foi uma comoção, tadinho. O pessoal começou a chorar e tal. Não é tão simples assim, mas a ideia é um pouco essa, né? Você usar a inteligência nesse momento para preservar principalmente aquelas pessoas que estão na faixa de risco, né? Então, a gente vai ficar um tempinho sem ver a vovó, aí choro para lá, choro para cá, mas acho que o pessoal, né, entendeu. É uma situação que a gente está vivendo que é absolutamente atípica, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Em tantos anos de profissão, nunca vivemos algo semelhante a isso. Essas medidas sociais de restrição são muito difíceis de serem adotadas para todos. A todos cabe aí um papel de colaboração nessas atitudes, nessas estratégias. Mas o intuito disso é nós não termos um pico de casos muito elevados. Quanto mais neste momento restringirmos a circulação das pessoas, restringirmos as aglomerações, evitarmos números de infectados, nós vamos ter uma epidemia que vai ter um curso mais plano. Não vamos ter aquele pico de identificação de 30 mil casos no mês, 40 mil casos, onde o nosso sistema de saúde certamente não suportaria. Então, o nosso trabalho todo é nesse sentido. Vamos reduzir a infecção, vamos reduzir o número de infectados num curto prazo de tempo, vamos diluir essas infecções em tempo menor para que todos possam ter condições de serem assistidos de maneira adequada. É um preço muito caro que toda a sociedade está pagando, é difícil para todos entenderem e adotarem essas medidas, mas pelo que eu tenho assistido, tem sido uma adesão aos governos municipais, estaduais e especialmente toda a população. Tem colaborado de maneira muito efetiva, a gente só tem a cada vez mais entender os brasileiros como um povo que nesses momentos sabe se unir. Doutor, só para finalizar agora de fato, muitas mães, muitos pais perguntando sobre medicamentos, né? O ibuprofeno, por exemplo, parece que está na lista daqueles que não pode ser tomado esse tipo de medicamento. Quais são aqueles que podem, doutor? Não, na verdade, esse estudo que foi feito com o ibuprofeno foi em pacientes mais graves, internados, onde parece que houve um desfecho pior de pacientes que usaram o ibuprofeno. Não há nenhuma recomendação formal ainda de evitar um medicamento A ou B ou C no tratamento dos sintomas. Então, muita calma também com esses dados, que eles são muito preliminares, não nos permitem dizer que um medicamento é bom ou é ruim. Primeiramente, só frisando que não há nenhum tratamento específico para o coronavírus. Nós não temos uma droga que mate o vírus, que seja eficaz contra ele. Nós vamos tratar os sintomas, como a gente trata os sintomas de qualquer resfriado. Então, tomar analgésicos para dor, antitérmicos para febre, vaporizar, inalação com soro fisiológico, higiene nasal com soros fisiológicos também para lavar essa secreção. E, eventualmente, remédios como descongestionantes,
antitussígenos para tosse podem ser necessários quando o pediatra recomendar. Então, cuidado com a automedicação. Então, não medique seu filho com nada sem falar com seu pediatra, porque o pediatra é sempre a pessoa mais preparada para orientar que medicações devem ser úteis. E outra coisa importante, lembrar que vitaminas, coquetéis, remédios miraculosos não existem, nem para prevenir, nem para tratar. É uma hora que muitas vezes nós vemos muitos oportunistas nesse momento querendo vender soluções mágicas. Eu tenho uma vacina que vai proteger, ou um medicamento que você tomando altas doses você não pega, ou um chá disso, ou chá daquilo. Os chás ainda, essas coisas naturais, menos mal, porque pelo menos malefícios em geral não trazem. Mas cuidado com medicações, consulte sempre seu pediatra, que é a fonte segura de informação, e para que você medique seu filho com as medicações que ele orientar. Então, sintomáticos como antitérmicos, analgésicos, higienização das secreções, isso os pais podem usarem à vontade por conta própria. Além disso, só com orientação médica. Doutor Renato Kifuri, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Vamos aguardar mais detalhes, portanto, sobre essa declaração ontem da OMS, né, dizendo sobre vítimas, crianças que infelizmente também morreram, ou criança, a gente não tem os dados precisos e seria importante que a OMS trouxesse mais detalhes para a gente entender exatamente qual foi o tipo de caso. Doutor Kifuri, mais uma vez, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado, Barão, Megali, Sheila e Felipe, a todos os ouvintes. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado.